Meu nome é Emanuele Pedroso Pereira. Eu vou apresentar o artigo que é do meu grupo, que é sobre indústria, inteligência, automação industrial, a internet das coisas e IoT em Juiz de Fora. Esse artigo ele propõe desmistificar a IoT, explorando a interconexão de máquinas e sistemas por meio de sensores inteligentes, criando nas fábricas autonomia, predidativas. A paisagem industrial global é plena metamorfose, é impulsionada pela universalidade conhecida como a quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Cesse uma transformação tecnológica entre a internet industrial das coisas, que é a IoT. A espinha dorsal digital ela está redefinindo os conceitos de produção, eficiência e gestão desses ativos. A tecnologia ela é uma realidade que já está sendo tecida no tecido econômico, de polos importantes como Juiz de Fora. E a cidade ela tem uma robusta base industrial que abrange desde o setor alimentício até a siderurgia e enfrenta o imperativo de digitalização para manter sua competitividade. A gente vai fazer um mergulho prático dessa pesquisa, ilustrar um caso de aplicação real e transformadora do contexto local de Juiz de Fora e demonstrar que a inteligência. Nosso objetivo específico é garantir a continuidade operacional, reduzir em pelo menos 80% das paradas de linhas de produção causadas por falhas inesperadas de equipamentos, através de detecção precoce de anomalias, que seria a manutenção preditiva, e otimizar os custos de manutenção, que é diminuir os custos total das manutenção em 15% nos 12 primeiros meses de operação, migrando para a intervenção corretiva e as preventivas de rotina para manutenção programada e baseada na condição do real ativo. Também tem o objetivo de estender a vida útil dos ativos, habilitar a tomada de decisão baseadas nos dados, que criar uma plataforma centralizada para coletar o processamento e visualizar os dados de desempenho desses ativos em tempo real, fornecendo insights adicionáveis para a gestão industrial e promover sustentabilidade e segurança, monitorando e otimizando o consumo de energia dos equipamentos. A nossa metodologia na elaboração do artigo foi a abordagem mista, uma combinação de pesquisa bibliográfica sobre o tema central, que é a IoT e Indústria 4.0, e o desenvolvimento de estudos de caso aplicado num contexto geográfico no setor específico aqui de Juiz de Fora, na área do setor de laticínios. Meu nome é Renan e eu vou estar dando continuidade ao nosso trabalho. Tá? Então vamos lá. Como definição e pilares. A pesquisa operacional é uma disciplina que utiliza modelos, métodos analíticos e técnicas matemáticas para otimizar a tomada de decisões em problemas complexos. Seus pilares são: número 1, modelagem, que é transformar o problema real em um modelo matemático, número 2 é análise, que é aplicar métodos como a programação linear. E 3, solução, que é encontrar as melhores alternativas, muitas vezes com o uso de softwares e algoritmos. Falando agora sobre a etapa inicial e desafio, Na prática, a primeira tarefa da equipe de pesquisa operacional é a definição clara e precisa do problema, identificando objetivos, restrições e alternativas. Isso é crucial, pois um problema mal definido resulta em respostas insatisfatórias. O time de pesquisa operacional deve buscar a solução ótima para a organização como um todo, equilibrando objetivos financeiros, que seria o lucro, com responsabilidades sociais. Falando sobre a coleta de dados, a coleta de dados é fundamental para o entendimento do sistema e a elaboração do modelo matemático. A equipe frequentemente enfrenta o desafio de dados indisponíveis ou desatualizados e precisa utilizar técnicas como data mining para lidar com a quantidade massiva de informações e garantir a precisão do modelo. Falando agora sobre os componentes, o modelo matemático é a representação quantitativa do problema por meio de equações. Seus componentes principais são variáveis de decisão, o que precisa ser determinado, a função objetivo, que é o valor a ser maximizado ou minimizado, como lucro ou custo, e as restrições, como limitações de recurso ou capacidade. A programação linear é uma das técnicas mais importantes, focada na alocação de recursos limitados para atividades concorrentes.
ela usa funções lineares para função objetivo e restrições. O algoritmo mais reconhecido para encontrar a solução ótima na pesquisa é o método simplex, que itera em busca da melhor solução viável. A programação PI, né, que seria programação inteira, né, é vital quando as variáveis de decisão devem ser valores inteiros, não fracionáveis, como na alocação de pessoal. Ela se divide em total, mista e binária. Devido à sua complexidade, usa técnicas avançadas como branch ou bound para encontrar soluções. Falando agora sobre o simplex e solver, a introdução de computadores revolucionou a aplicação do simplex. Um instrumento-chave é o solver, um suplemento do Microsoft Excel que consegue resolver problemas de pesquisa operacional em menor escala, linear, não linear e inteira, fornecendo uma ferramenta acessível e eficiente para otimização de processos e recursos. O meu nome é Brenner e eu vou falar aqui sobre os resultados esperados, dando sequência, sim, ao nosso trabalho. Tendo como objetivo principal a continuidade operacional, é esperado uma redução de 80% nas paradas de linha de produção que são causadas por falhas inesperadas. Tá? Sobre otimização de custos, é esperado uma diminuição dos custos totais com manutenção em 15% nos primeiros 12 meses, ou seja, no primeiro ano, uma redução de 15%, né? Migrando de intervenções corretivas e preventivas de rotina para manutenções baseadas em condição real. Tá? Sobre a expectativa de vida útil dos ativos, é esperado um aumento da longevidade e confiabilidade de máquinas críticas, ou seja, motores, bombas, compressores, em 20%. Tá? Sobre a acurácia preditiva, o modelo de machine learning deve alcançar um alerta preditivo com taxa de acerto superior a 95%. Sobre flexibilidade produtiva, a capacidade de alterar rapidamente a linha de produção ou ajustar o mix de produtos de acordo com as demandas sazonais e tendências de mercado, garantindo uma vantagem competitiva. Né? E para finalizar, sobre a sustentabilidade e a segurança. O monitoramento e otimização do consumo de energia e mitigação de riscos de segurança operacional ligados a falhas mecânicas e superaquecimento. Boa noite, meu nome é Rafael Vital. Eu vou estar dando continuidade aí na apresentação do projeto. Esse projeto é um nó IoT industrial voltado para monitoramento preditivo de máquinas. Ele funciona alimentado por um barramento de 24 volts na indústria, passando por proteção, filtro M e um conversor isolado que gera 3,3 volts para toda a eletrônica sensível. No coração do sistema, temos um microcontrolador com rádio LoRa Hall, responsável por coletar dados, processar e enviar informações ao gateway. Usamos 3 tipos de sensores. Um acelerômetro MEMS para medir vibração e permitir análises como RMS e FFT. Um sensor de temperatura PT100, lido através de um conversor industrial, e um sensor de corrente, que pode ser transformado de corrente SCT013 ou sensor Hall AC-S758, garantido isolamento. Todos os sinais passam por condicionamento, proteção contra surtos e filtro anti-ruído, porque o ambiente industrial é muito agressivo eletromagneticamente. A comunicação com a planta é feita por conectores M12 e o dispositivo fica em gabinete IP65, próprio para poeira, jato d'água e vibrações. A antena LoRa é posicionada externamente para garantir boa transmissão. O firmware coleta vibração em alta frequência, lê temperatura e corrente, extrai características, detecta anomalias e envia alarmes ou telemetria periódica usando LoRa Hall, com baixo custo de energia. No fim, esse nó
a IoT permite que a indústria acompanhe o estado real de motores, bombas e equipamentos, antecipando falhas e reduzindo paradas inesperadas. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel. Eu vou estar dando continuidade aqui no nosso trabalho sobre IoT na gestão na fábrica de laticínios, né? Bom, vou falar aqui um pouco da parte de gestão de equipamentos e manutenção preditiva, ok? Motores, bombas, pasteurizadores e evaporadores podem ser equipados com sensores capazes de detectar vibração irregular, aumento de temperatura, consumo anormal de energias, desgaste de componentes, e com essas análises, né, é possível prever falhas e realizar manutenção antes que ocorram paradas inesperadas. Isso reduz custos e aumenta o tempo de operação da planta, o que evita, né, do equipamento parar e ter que atuar corretivamente. Isso ajuda bastante em questão de operacional de planta, né, e também a questão de custo. Atuar com alguma coisa programada e planejada é bem melhor do que atuar corretivamente. Então, uma parte que os sensores IoT ajudam é a detectar essas falhas aí, previamente. Tudo bem? Meu nome é Klaus e eu vou dar a conclusão ao trabalho, que para encerrar a apresentação, eu diria que vale olhar para tudo que foi discutido numa perspectiva mais ampla. E quando nós analisamos a indústria de Juiz de Fora, especificamente, percebemos que ela está num ponto decisivo. A quarta revolução industrial não é mais uma tendência, ela já está aqui, está influenciando o modo como as empresas competem, como elas produzem, o método de tomada de decisões. E hoje não é só mais você ter essa capacidade produtiva, que antes era comum. Agora é necessário tratar dados como uma parte central da operação, e aquele que não tratar está ficando por trás. Tanto que ao longo do trabalho, a gente conseguiu mostrar que a internet das coisas não deve ser vista como um conceito abstrato. Ele verdadeiramente é algo que existe, uma ferramenta prática, com impacto direto no dia a dia, tanto das fábricas quanto dos outros comércios. O estudo, no caso do laticínio, deixa isso bem claro, que quando você aplica sensores, conectividade, análise preditiva, você consegue demonstrar uma linha de produção e como ela muda quando o momento que ela faz pré e pós essas mudanças, né, baseado em informação. Não apenas na inspeção manual ou manutenção reativa, né? E os resultados que esse tipo de solução normalmente proporciona são concretos. Menos parada inesperada, redução de custos operacionais, maior confiabilidade dos equipamentos, maior segurança no processo produtivo, e tudo isso se traduz em uma competitividade real, algo que faz essa diferença, né? E ao mesmo tempo também fica evidente que ignorar esse movimento não é algo que você pode só fazer, não é neutro. Você vai sofrer por isso, a indústria que não adotar essa tecnologia, né? Internet of Things, IoT, né? Ela está em desvantagem. E, portanto, o estudo que a gente fez entrega da forma mais clara que o Internet of Things não é um luxo tecnológico. Ele é a base da produção moderna. E que a indústria que começar a investir agora, nesse momento, na conectividade, monitoramento inteligente, análise em tempo real, estará melhor posicionado para os desafios dos próximos anos. E com isso eu finalizo, reafirmando que a transformação digital não é uma escolha opcional. É o caminho natural se você quer uma busca de eficiência, competitividade e crescimento sustentável. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigado.